Helen percebeu, sem surpresa, que Philip não acreditava nela. Aquilo já era esperado. Então, decidiu mudar de assunto e perguntou a Domingos quando ele sairia para as compras. O mordomo respondeu prontamente que seria dali a 3 dias, quando fosse buscar um pedido na boutique da Madame Ed, famosa por vender os melhores produtos da companhia Renoir. A condessa franziu levemente o senho ao ouvir aquele nome. Renoir era seu antigo sobrenome, antes do casamento. Philip, cansado, comentou de forma indiferente. Essa não é a empresa do seu irmão? Helen sentiu uma pontada de surpresa e alegria. Tinha um irmão. Mas antes que pudesse reagir, o conde completou, com frieza, que, com o ódio mútuo que existia entre eles, era como se ela não tivesse nenhum. A condessa decidiu contornar o tema delicado. Seus olhos, então, recaíram sobre uma montanha de presentes. Leila observava com atenção, como se estivesse esperando o momento certo para dizer algo. Parecia claro que aqueles presentes eram destinados a ela e a Philip, uma oferta da jovem nora. Helen se recordou de como, no romance original, os protagonistas também haviam preparado presentes para o casal. No entanto, Helen, a vilã, encontrava defeitos em tudo e demonstrava seu descontentamento abertamente. Mas agora tudo seria diferente. Desta vez, a sogra estava completamente ao lado da nora. Leila, então, aproximou-se e entregou à condessa um presente lindamente embrulhado. Helen sentiu uma verdadeira alegria florescer em seu peito. Decidiu que demonstraria entusiasmo genuíno. A jovem disse, em voz baixa, que esperava que ambos gostassem. Helen desatou as fitas com cuidado e abriu a caixa. Dentro, encontrou o presente tão esperado, um hobby azul, maravilhoso. Não foi preciso fingir, a alegria escapou naturalmente. Como é macio e lindo! Exclamou, segurando o tecido junto ao corpo como se estivesse experimentando. Rodopiou levemente, exibindo-se para todos os lados com entusiasmo. Philip e Marlborough não conseguiram conter o riso diante da cena, a condessa estava simplesmente engraçada demais. Até o mordomo demonstrou preocupação, sem saber se aquilo era motivo de alegria ou de inquietação. Onde você conseguiu este hobby tão maravilhoso? Perguntou Helen, grata. Leila, ao perceber que a sogra havia gostado, ficou tão emocionada que seus olhos se encheram de lágrimas. Helen, então, segurou suas mãos com ternura. Você se esforçou muito. Agora descanse e sinta-se em casa, disse a condessa, com suavidade. Tocada, Leila deixou escapar, quase sem perceber. Mãe! Os homens assistiram à cena em silêncio, atonitos com a transformação de Helen. A condessa completou, lançando um olhar ameaçador a Marlborough. Se ele te incomodar, eu o punirei pessoalmente. Philip, desconfortável com o rumo que a conversa tomava, tentou mudar de assunto. E o meu presente? Perguntou, forçando um sorriso. Domingos se apressou em abrir outra caixa. Nela, havia exatamente o mesmo hobby azul, mas em versão masculina. O conde agradeceu com um leve aceno e, em seguida, anunciou às crianças que ele e Helen haviam assinado os papéis do divórcio uma semana atrás. A revelação chocou Leila e Marlborough. Nenhum dos dois esperava por uma mudança tão drástica. Philip acrescentou que, ao fim do período de reflexão, Helen deixaria a casa, embora nem ele tivesse certeza se isso realmente aconteceria. Então, não poderemos usar os hobbies, comentou ele, seco. Quando ordenou que Domingos os levasse, Helen protestou indignada. Por que está querendo levar a minha coisa? Philip respondeu que seria melhor assim, mas Helen discordava. Ela pretendia usá-lo. A reação da condessa fez o conde pensar que ela estava reconsiderando o divórcio. Quem disse que quero cancelar? Está se alegrando cedo demais, rebateu ele, surpreendendo-o. Acrescentou ainda que, se ele não quisesse usar o próprio hobby, poderia simplesmente dá-lo a ela. Philip explicou que havia comprado os hobbies para que os dois usassem juntos. Mas você disse que não usaria, retrucou Helen, ainda confusa com as intenções do marido. Está se alegrando cedo demais, repetiu ele, agora usando as palavras dela contra ela mesma.
Helen sentia que as intenções de Philip estavam cada vez mais difíceis de decifrar. Podemos ficar só com o meu, então? Propôs ela. O conde pareceu perplexo com a sugestão. Philip, então, afirmou que, dentro de 100 dias, ela deixaria aquela casa para sempre. Após o divórcio, Helen voltaria a ser filha do duque. E, como tal, ele deveria providenciar uma residência digna, que não fosse, de forma alguma, uma casa de 2 andares com papel de parede barato. Não me lembro de ter falado nada sobre compensação, respondeu o conde, impassível. Helen apenas sorriu. Eu só presumi. Então, levantou-se, mantendo a elegância. Vou descansar. E não faria mal se você também descansasse, disse, decidida a não atrapalhar o quarto dos recém-casados naquela noite. Na manhã seguinte, o clima estava ensolarado e claro, perfeito para um passeio ao ar livre. A condessa Helen Maurice caminhava pelo jardim, encantada com a paisagem à sua volta. Lamentava, no entanto, que aquele cenário não fosse uma área reservada para fotos. Teria sido maravilhoso tirar uma foto com essa vista, sou uma verdadeira dama, disse, rindo para si mesma, satisfeita com tudo o que vinha acontecendo. Logo depois, ficou surpresa ao perceber que não era apenas ela quem ria. O som discreto de um riso masculino a fez se virar. O que há de tão engraçado? Perguntou a condessa, intrigada. O cavaleiro Mildrindo, visivelmente envergonhado, tentou se desculpar, mas ela insistiu para que ele explicasse. É que, a senhora parece tão feliz, respondeu ele, sorrindo. As palavras dele a deixaram um pouco envergonhada. Helen se perguntava se ele ficava realmente contente apenas por vê-la de bom humor. Pensou consigo mesma que não poderia deixar um homem tão gentil quanto Mildrindo morrer, como no romance original. Além disso, naquele dia haveria um chá organizado por Leila, e Helen sabia que precisava causar uma boa impressão nas amigas da nora. O encontro aconteceria em algum lugar do jardim, mas ela ainda não sabia exatamente onde. Quando Mild perguntou o que ela procurava, Helen explicou que Leila organizaria um chá e que, segundo ouvirá, o local estaria coberto de rosas. Por isso, supunha que estivesse por ali. Ah, então é por isso que as criadas estavam tão quietas hoje, comentou o cavaleiro, como se estivesse juntando as peças do quebra-cabeça. Mild, você também não sabia? A condessa questionou, surpresa. Era possível que tudo tivesse sido escondido dela. Ainda assim, Helen percebeu que havia causado uma comoção sem motivo, o que a fez suspirar. No entanto, não pretendia desistir tão facilmente. Perguntou onde o chá poderia estar acontecendo. O cavaleiro sugeriu o Jardim dos Fundos, perto do quiosque à beira do lago, um local mais apropriado para moças plebeias, como as amigas de Leila. Nesse caso, me leve até lá, ordenou Helen, determinada. Ao perceber que a caminhada seria longa, Mild sugeriu que fossem de carruagem ou cavalo, mas Helen recusou. Lembrou-se de como, no romance original, a condessa causava um escândalo naquele encontro, invadia o chá de mau humor, derrubava a comida, o chá, os pratos, humilhava Leila diante de todas. Desta vez, Helen queria fazer diferente, aproximar-se discretamente com educação, apenas para desejar um bom encontro. Assim, os dois seguiram a pé e em silêncio. No caminho para o lago, encontraram algumas criadas carregando cestos. Para onde estão indo? Perguntou Helen. As criadas congelaram de medo ao ouvir sua voz. A condessa então quis saber o que havia nos cestos, mas, assustadas, elas responderam que não era nada de especial. Abram. Vamos, mostrem, disse Helen com um sorriso firme, quase ameaçador. Apesar do pavor, nenhuma delas ousou desobedecer. Os cestos estavam cheios de comidas diversas. Helen logo entendeu que aquilo era para o chá de Leila. Então, ordenou que lhe entregassem os cestos. Queria levá-los pessoalmente. Mas, senhora, são pesados demais. Não tem problema. Mild está comigo, respondeu ela, sorrindo. Logo, a condessa e seu fiel cavaleiro se aproximavam do quiosque à beira do lago. Risadas femininas podiam ser ouvidas de longe. Deseja que eu anuncie sua chegada? Perguntou Mild.
Não, é uma visita informal, respondeu ela, embora, por dentro, estivesse ficando cada vez mais nervosa. Não sabia ao certo o que deveria dizer. Talvez algo como: estou feliz em vê-las se divertindo. Trouxe um bolo e uma torta. Cuidem bem delas, Leila. Aquilo talvez fosse o suficiente. No entanto, seus pensamentos foram subitamente interrompidos por uma voz indignada que partia do quiosque. Não fale assim da minha mãe. Era a voz de Leila. Helen, então, aproximou-se com cautela, parando antes de ser vista. Queria apenas ouvir o que diziam. No romance original, as amigas de Leila, fossem plebeias ou filhas de famílias ricas, evitavam visitar a casa do conde por conta da má reputação da condessa. Eu pedi que não dissesse isso. Se você soubesse o quanto ela é boa. A voz de Leila soava embargada. Respondia às críticas das amigas que diziam que Helen era terrível e que ela precisava abrir os olhos. Todos sabem da reputação da condessa Helen Maurice, insistiu uma das jovens. Sempre foi assim. Minha mãe é boa comigo. Ela me recebeu bem quando voltamos da lua de mel, defendeu Leila, com firmeza. Helen, ouvindo aquilo, sentiu um nó na garganta. Sua nora, mesmo diante das críticas, estava tentando protegê-la. Escondida atrás das folhagens, Helen observava em silêncio e não conseguia acreditar no que ouvia. Ficou admirada ao ver Leila defendê-la, mesmo depois de tudo que havia sofrido. Internamente, a condessa prometeu a si mesma que faria o possível para tratar melhor sua nora. Mas as amigas da jovem não pararam por aí. Lembraram, rindo, que no primeiro encontro Leila ficará pálida e trêmula diante da saudação ríspida de Helen. Cabisbaixa, Leila acabava cedendo à pressão do grupo, murmurando que talvez fosse apenas por ainda não ter conquistado totalmente a aprovação da sogra. Uma das moças, então, comentou com indiferença que aquilo não importava mais, já que logo Helen e o conde se divorciariam. A conversa, no entanto, desceu a um nível ainda mais desconfortável quando começaram a perguntar detalhes sobre a noite de núpcias. Leila ficou visivelmente chocada com as insinuações, mas as outras riram, maldosas, ignorando sua expressão. Pressionavam-na com perguntas indiscretas sobre o que fizera na cama, ombando quando a jovem tentava desviar o assunto. Quando Leila, envergonhada, disse que não podia compartilhar esse tipo de coisa, as amigas se revoltaram. Afirmaram que ela só tinha amizade delas, e que, por causa da terrível sogra, ninguém mais da nobreza se aproximava. Helen, ouvindo tudo aquilo, sentia o sangue ferver. Como podiam tratar uma garota tão doce como Leila daquele jeito? As insolentes, porém, não se calavam. Exigiam que Leila fosse mais generosa com elas, ameaçando cortar relações. Disseram que queriam os vestidos que ela usava, e, ao perceberem que a jovem não respondia, começaram a acusá-la de preferir as próprias joias à amizade delas. Exigiam mais, inclusive reclamando da comida, como se estivessem em casa. Foi então que a voz firme e sombria da condessa ecoou pelo quiosque, fazendo a atmosfera mudar instantaneamente. Leila, você está tomando chá com as amigas aqui? A luz parecia ter diminuído ao redor da mesa. As convidadas empalideceram, paralisadas pelo medo. Fico feliz que estejam se divertindo tanto, acrescentou Helen, ainda com aquele tom frio e arrepiante. As garotas se curvaram imediatamente, mas era impossível esconder o tremor em seus ombros. Leila, ainda atônita, tentou manter a compostura. A senhora veio, mamãe? Helen, mantendo o tom severo, pediu que a nora ficasse de lado. Informou que havia trazido o bolo e as tortas no lugar das criadas, e voltou seu olhar fulminante para as garotas. Inicialmente, tinha planejado abordar tudo com elegância. Mas, diante do que ouvirá, mudou de ideia. Aqui, aproveitem, declarou com frieza, atirando os pratos de comida em direção às convidadas. No papel de vilã, ele estava à vontade. Como ousam tratar a doce Leila dessa maneira? Gritou, tomada pela indignação. Eu ouvi tudo. Acham mesmo que ela é uma tola só porque é gentil? As moças, em pânico, caíram de joelhos pedindo perdão. A condessa avançou, furiosa. Tentei ser amigável com vocês.
mas estão tão mimadas que não enxergam mais os próprios limites. Por favor, tenha piedade, murmuraram, aterrorizadas. Helen apertava com força o cesto de comida, tomada pela raiva. Leila não precisa de amigas como vocês, declarou. E, num ímpeto, arremessou o cesto contra uma delas. Ainda sentia que precisava fazer mais, algo que fosse digno de sua reputação. Mas, de repente, uma mão forte a envolveu pela cintura, impedindo-a de continuar. Me solta, Mild. Eu disse para soltar. Protestou, tentando se desvencilhar. Mas não era Mild quem a segurava. Helen congelou ao perceber que era o conde Philip Maurice quem a prendia com firmeza. Ele havia visto tudo. Madame, controle-se, ordenou ele, com um tom duro. Helen ainda se debatia, mas o conde a ergueu e a colocou sobre o ombro, ignorando os protestos. Eu vi tudo, disse ele. Estava olhando por cima do muro e presenciei seu comportamento, completamente inadequado. Carregando a esposa, ele se afastou do quiosque enquanto ela ainda protestava, indignada. Antes de sair, ordenou às criadas que limpassem o local. Philip também notou que as amigas de Leila estavam em choque, completamente abatidas. É uma pena que o chá tenha sido arruinado. Me perdoem, declarou, voltando-se para as jovens. Mesmo sendo levada nos ombros por Philip, Helen ainda conseguiu gritar para as garotas. Vocês são muito sortudas. Nunca mais se atrevam a incomodar minha nora. Nunca brinquem com a Arela de novo, e nenhuma de vocês ouse aparecer diante de mim novamente. Sua voz foi se tornando mais baixa à medida que o conde a carregava de volta para dentro da casa. Pouco tempo depois, já estavam no quarto da condessa. Helen estava furiosa. Não tinha a menor intenção de perdoar o marido por tê-la tratado daquela maneira. Afinal, desta vez ela realmente havia tentado ser boa com Leila. Philip até concordou com suas palavras, embora não demonstrasse acreditar nelas. Disse apenas que, depois do escândalo no chá, era melhor nem tocar mais no assunto. Helen retrucou, afirmando que aquela situação não havia sido escolha dela. Descanse, cortou o conde, recusando-se a ouvir explicações. Quando se dirigiu à porta, ela tentou impedi-lo de sair sem ao menos escutá-la. Mas Philip respondeu com voz tensa que ele mesmo resolveria a situação. Saiu e trancou a porta atrás de si. Você me trancou! Gritou ela, batendo com força na madeira. Do outro lado, ele respondeu que aquilo era para a segurança das criadas enquanto estivesse fora. Indignada, Helen não conseguia entender por que alguém acharia que ela machucaria as criadas. Você já fez isso antes, lembrou ele. Eu volto logo. Apenas esfria a cabeça. Seus passos foram se afastando. Helen, revoltada, gritou. Idiota! Imbecil! Ela mal podia acreditar que ele a havia trancado sem sequer conhecer toda a verdade. Cerca de 1 hora depois, Philip voltou. Disse que cada pessoa tinha contado uma versão diferente dos fatos. As amigas de Leila alegaram que Helen simplesmente apareceu e causou confusão. No entanto, a própria Leila admitiu que as garotas haviam sido duras demais com ela, embora, ainda assim, tivesse pedido desculpas por tudo. Helen lamentou que sua nora fosse boazinha demais com aquelas insolentes. Philip respondeu que Leila saberia resolver a situação sozinha. Pediu desculpas à condessa, e, com os ânimos mais calmos, ela comentou que agora precisava encontrar novas amigas para Leila. Você esqueceu que foi quem as expulsou? Está envenenando para depois oferecer o antídoto? Ironizou Philip, surpreso com a mudança repentina. Ela ficou sem resposta. Era verdade. Foi ela mesma quem afastou todas as amigas nobres da jovem. Ah, é mesmo, murmurou, engolindo seco. O conde então saiu do quarto em silêncio, deixando ele engasgada de indignação. Trancada, sem sequer uma desculpa. Tudo bem, pensou. Logo estarei fora desta casa de vez. Só preciso encontrar um lugar para morar. Na manhã seguinte, Helen saiu acompanhada de Mild para visitar as casas que Philip havia separado como opções para sua nova residência. Viram 9 das 10 propriedades listadas.
Restava apenas a última. Segundo a trama original do romance, aquela seria a casa destinada à condessa após o divórcio. Quando chegaram à rua, Ellen mal podia acreditar no que via: lixo espalhado, passagem estreita, impossível para a carruagem atravessar. Teriam que seguir a pé. Será que o conde realmente sugeriu essa região como moradia para mim? Pensou. Por mais bonito que Philip fosse, depois daquela humilhação ele perdia todo o charme. Preciso correr e garantir meus bens antes que o divórcio aconteça, ou acabarei largada num lugar como este. Enquanto caminhava, imersa em seus pensamentos, notou que os moradores de rua estavam ficando agitados. Pareciam provocá-los. Devo fugir ou lutar? Ponderou. A rua era estreita demais para uma fuga eficiente. Vou ter que lutar, concluiu. Ainda assim, sentia-se inquieta, apesar da presença de seu fiel cavaleiro, Sir Mild. De repente, um dos andarilhos deixou cair uma garrafa de vidro. O estrondo ecoou, assustando todos. Ellen se virou, ouvindo gritos. Para sua surpresa, os mesmos que pareciam prestes a atacá-la começaram a fugir em desespero. Ela e Mild ficaram parados no meio do beco vazio, o vento frio soprando ao redor. O que acabou de acontecer? Murmurou a condessa, confusa. Essas pessoas estavam mesmo fugindo de mim? Antes que pudesse entender, Mild, com expressão serena, se inclinou levemente e perguntou: Milady, deseja que eu corra atrás deles e ensine uma lição? Demorou, mas Ellen finalmente compreendeu. Aquelas pessoas não pretendiam atacá-la. Estavam, na verdade, com medo da temida condessa Maurice. Ainda assim, ela se perguntava o que, afinal, havia feito de tão terrível para causar esse tipo de reação. Perdida nesses pensamentos, continuou a caminhar. No caminho, viu mais pessoas pobres, e nenhuma delas ousava sequer levantar o olhar quando ela passava. De repente, uma mão estendida surgiu à sua frente. Um garotinho, de aparência frágil, implorava: Senhora, estamos com fome, ao menos um pedaço de pão, tenha piedade. Ao lado dele, uma mulher ergueu o rosto para encarar Ellen. No instante em que a reconheceu, seus olhos se arregalaram de puro horror. Imediatamente cobriu o filho e sussurrou para que ele ficasse em silêncio. Era a condessa Maurice. Ainda assim, lágrimas escorreram pelo rosto do menino, ele estava faminto, e agora também aterrorizado. A mulher, visivelmente desesperada, se ajoelhou e implorou perdão à condessa, dizendo que o garoto não comia desde o dia anterior. Suplicou por um gesto de misericórdia. Quão cruel eu era, para até uma criança tremer ao me ver? Refletiu Ellen, tomada por um incômodo inédito. Pensou que talvez fosse melhor fingir que não os havia visto. Ajudaria, sem demonstrar fraqueza. Deu alguns passos, mas parou. Não conseguia. Voltou-se bruscamente para os dois. Saiam daqui antes que alguém os veja, ordenou com firmeza. Estendeu a mão. Uma moeda de ouro caiu nas mãos surpresas da mulher, que imediatamente se prostrou diante dela, agradecendo com sinceridade. Em seguida, agarrou o filho e fugiu dali o mais rápido que pôde. Bom, pensou Ellen, tentando manter a expressão séria. Mas notou o olhar curioso de Mild. O cavaleiro não disfarçava a surpresa. É a primeira vez que vejo a condessa Maurice dar algo aos pobres, comentou ele, quase num tom de admiração. Ellen, horrorizada por ter sido tão emocional, tentou disfarçar. Eu só queria tirar a luz da minha frente da forma mais rápida possível. Ou talvez, como Mild havia sugerido antes, ela deveria ter batido neles para afastá-los. Claro que não, respondeu o cavaleiro com calma. Sua surpresa, apesar do tom controlado, era evidente. Ellen compreendeu que Mild não era um vilão. Apenas seguia suas ordens. No romance original, ele havia sido caluniado por pessoas cruéis, e no fim, morreu ao lado da condessa, protegendo-a até o último suspiro. Vamos. Me leve até o local, ordenou ela, encerrando o assunto. Seguiram adiante. Ao chegarem à casa indicada, Ellen observou a construção. Era pequena, de 2 andares, com aparência simples. Por fora, até parecia aceitável.
Mas por dentro, a realidade era bem diferente. Mal havia espaço suficiente para seus vestidos. Vou ter que vender a maioria. Mild também ficou surpreso. Onde foi que o conde encontrou essa cabana? Comentou, incrédulo. Ele tentou manter o otimismo. No pior dos casos, pensou, ela poderia ficar com o segundo andar e o conde, com o primeiro. Senhora, você não pode morar aqui, disse Mild, com emoção contida. Mas a condessa respondeu que não tinha escolha. Aquela era a casa destinada a ela. O cavaleiro parecia genuinamente confuso. Será que ele queria mesmo o divórcio? Ela se lembrou que já havia enviado os papéis. Ainda assim, ficou intrigada com a resistência de Mild. Sua família não aprovará isso, comentou ele. Helen, porém, estava mais interessada no que ele próprio pensava. Mild respondeu que não se importava com a opinião dos outros. Só queria que ela fosse feliz. Helen ficou surpresa. Será que pareço feliz para ele? Pensou. Mas Mild não teve resposta para isso. Compreendendo tudo, ela pediu ao cavaleiro que cuidasse da mudança. Mild, abatido, insistiu para que ela reconsiderasse o divórcio. Mas Helen já havia tomado sua decisão. E não se arrependia. Não se preocupe. Jamais viverei numa casa como essa, afirmou, encerrando a discussão. A carruagem seguiu lentamente pela rua iluminada pelo sol. No caminho de volta, Helen surpreendeu Mild. No futuro, nossa casa será no centro da cidade. O cavaleiro se virou, atônito, e ela concluiu com naturalidade. Eu me lembro que você disse que não pretendia trocar de trabalho. Portanto, já que vamos viver juntos, essa será a nossa casa.